A simbologia do X. Que mensagem transmite o X que o Elon Musk está usando em suas empresas? O Twitter deixou de existir e foi substituído por X. É por acaso? Uma questão de adoração. Em Mateus 4, 8-9, lemos como Satanás tentou corromper o Senhor Jesus, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O Senhor Jesus logicamente rejeitou, dizendo que somente Deus deve ser adorado. Mas a oferta permaneceu na mesa e muitos a aceitaram em troca de servir a Satanás e adorá-lo. Estamos no fim dos tempos e vemos como aqueles que servem para levantar o império do anticristo não se escondem mais e desafiam abertamente a Deus. Essas pessoas receberam muito poder e riqueza e muitos o fazem em muito pouco tempo. Embora na maioria dos casos não se saiba ao certo se eles fizeram um pacto satânico, o Senhor Jesus nos ensinou a olhar para os frutos de suas obras. Um empresário influente hoje em dia. Aqueles que realmente exercem o poder costumam ser muito discretos e dificilmente aparecem ante o público. Mas os escalões inferiores, encarregados de cumprir as diretrizes dos primeiros, aparecem e agem abertamente. Um dos indivíduos que hoje tem muita relevância e influência é aquele que comprou o Twitter em meio a uma grande polêmica. Na verdade, o aparato de doutrinação em massa da nova ordem mundial tornou esse homem um ícone para muitos, que ficam enfeitiçados pela aparência de um garoto rebelde que teve sucesso na vida por causa de sua genialidade. Sua ascensão no campo dos bilionários foi meteórica, segundo a versão oficial. Sua trajetória aparente é muito consistente com uma história fabricada e o que ele faz e manifesta mostra uma imagem clara de alguém que adora e ou serve a Osíris, o deus egípcio da morte. Mensagem central, X. Há poucos dias, este empresário anunciou ao mundo que tinha mudado o nome da rede social Twitter para X. Ou seja, ele aplicou o mesmo nome que usa em suas outras empresas, deixando claro mais uma vez que o X é o foco de tudo o que faz. Vejamos alguns significados do X no contexto dos servos de Satanás. Este símbolo está associado ao falso deus Osíris, também conhecido como deus da morte e da religião. A história egípcia ensina que ele foi morto e ressuscitado por Ísis, a deusa negra e senhora do submundo, ou seja, do inferno. Esse é o mesmo Deus representado na cruz que Jorge Bergoglio, também conhecido como Papa Francisco, escolheu para seu mandato papal. Observe como o rosto da figura com os braços em forma de X se parece com uma caveira. Vemos a mesma representação de Osíris no X formado no logotipo do Vaticano, que afirma ter as chaves de autoridade sobre o mundo material e o espiritual. O deus da morte e do renascimento. Agora vejamos uma das características de Osíris segundo seus adoradores. Osíris é o deus egípcio que personifica qualquer ciclo de morte e renascimento. Observe que não diz deus da ressurreição, mas do renascimento. Isso encaixa com o resto de sua mitologia, que diz que ele foi morto e seu corpo cortado em 14 pedaços. Sua esposa, Ísis, especialista em artes mágicas, colecionou 13 dessas peças, faltando apenas o pênis. Mas como ela dominava a magia, forjou um pênis, fazendo assim renascer Osíris na figura de seu filho Horus, engendrado daquele falso pênis enfeitiçado. É por isso que o obelisco é o símbolo de Ísis. Quem investigar os símbolos e características desse falso deus e comparar com a Bíblia verá que existe uma profecia a respeito do anticristo, que fala da morte e ressurreição da besta anticristo. Apocalipse 13, 13:4 nos diz que o anticristo será mortalmente ferido, dizendo: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Como vemos, o renascimento do anticristo mortalmente ferido trará adoração ao dragão, Satanás e à besta anticristo. Mais tarde, em Apocalipse 13, 15, vemos que a razão de colocar uma marca em cada ser humano é forçar que as pessoas adorem a imagem da besta. O X na maçonaria. De acordo com Jim Tresner, Maçonaria de grau 33, um X é um antigo símbolo de mudança ou transformação. Há muito associado na arte medieval e renascentista com a chegada do Messias que fará novas todas as coisas. Albert Pike, autor de Morals and Dogma, que é a obra literária que é a espinha dorsal do pensamento maçônico, amplia-nos o significado do X no pensamento daqueles servos de Satanás. A força, o poder bruto do povo, deve ser regulada pela elite. A força cega do povo é uma força que deve ser gerida economicamente e também manejada. Deve ser regulada pelo intelecto. Graças a esse conceito compartilhado pelos poderosos deste mundo, a humanidade é tratada como gado a ser administrado, e o rumo é imposto pela força bruta exercida por meio de leis injustas. Os protocolos dos sábios de Sião. O pensamento de que o ser humano deve ser subjugado pela força é o mesmo refletido no protocolo 1 do documento, os protocolos dos sábios de Sião, que diz: é digno de nota como o número de homens com instintos perversos excede aqueles com nobres instintos.
Portanto, violência e intimidação são preferíveis a discursos fantasiosos quando se trata de governar o mundo. Todo homem aspira ao poder, cada um gostaria de ser um ditador. Quase todo mundo sacrificaria o bem-estar dos outros para atingir seus objetivos pessoais. O que é que até agora subjugou essas feras selvagens e predadoras que chamamos de homens? Por quem eles foram governados até o presente? Nos primórdios da sociedade, eram dominados pela força bruta e cega. Depois, submeteram-se à lei, que na realidade nada mais é do que a mesma força disfarçada. Esta consideração leva-me a deduzir que, prestando atenção à lei natural, a lei reside na força. Este conjunto de 24 protocolos é altamente polêmico, mas, deixando de lado a origem e autoria do documento, concentremo-nos nas ideias que ele expressa. Se o analisarmos, veremos que este escrito é um roteiro para o estabelecimento do governo do Anticristo e está sendo executado passo a passo. À beira da grande tribulação, lembremos que Musk disse não faz muito tempo: estamos convocando o diabo com inteligência artificial. Isto nos faz pensar que ele sabe perfeitamente onde está metido. Em Apocalipse 13 lemos que o Anticristo fará com que cada ser humano coloque uma marca, o que o obrigará a adorar a imagem da besta. Pelo que estamos vendo no futuro dos avanços da tecnocracia, muito provavelmente essa imagem será um computador que centralize o controle do pensamento de todos os seres humanos que lhes permita marcá-los. O dono do Twitter, X e Neuralink, também é quem pretende conectar o cérebro de todo ser humano a um computador. Há muito mais considerações, mas aparentemente a mensagem dessa mudança de nome parece ser: é hora de uma transformação porque o Messias está chegando. As massas devem ser subjugadas pela força porque só a força, imposta pela lei, é que domina essas feras chamadas homens, cujo desejo de dominar deve ser subjugado pela força bruta. Esse aludido Messias, logicamente, é o que representa Osíris, falso deus, deus dos mortos. Em outras palavras, a mudança de nome dessa plataforma usada por quase 560 milhões de pessoas no mundo parece estar anunciando a ascensão do governo do Anticristo e a submissão total da raça humana ao governo mais tirânico que já existiu. Isso acontecerá durante o período de 7 anos conhecido como a Grande Tribulação, uma época de sofrimento para a humanidade como nunca antes houve e nunca mais haverá. Roteiro de Deus e de Satanás. O documento Os Protocolos dos Sábios de Sião deve ser lido por todos que desejam entender o que os servos de Satanás, que controlam o poder, estão fazendo no mundo. Se compararmos com a trajetória de como o poder global vem sendo acumulado e exercido, veremos que os servos de Satanás estão seguindo de forma meticulosa o que está expresso naqueles protocolos. Porém, para entender todo o curso da humanidade até o fim de todas as coisas, o fundamento inquestionável é a Bíblia, a palavra de Deus, que é o fundamento do universo. A Bíblia expressa o que Deus, o Criador, fez para redimir o homem, e o que acontecerá na eternidade àqueles que nele confiam e aos que o rejeitam. É por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Se você achou esse material edificante, inscreva-se no canal, compartilhe com seus contatos, e deixe um comentário. Isso nos ajudará a difundir a mensagem.